Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Vamos falar agora, sério, vamos falar do Pedro, o atacante do Flamengo. É oficial, agora é oficial. A gente estava nos últimos dias falando que o Flamengo tinha até o dia 10 de dezembro para confirmar a compra em definitivo do jogador e saiu. Hoje o Flamengo confirmou, o jogador postou na sua rede social e a Fiorentina também confirmou a venda do Pedro através de uma nota oficial que eles divulgaram falando assim: a Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador Pedro Guilherme Abreu dos Santos. Eles divulgaram no Twitter. A torcida do Flamengo festejou bastante. É um cara que eu particularmente sou muito fã. É o artilheiro da equipe na temporada. São 20 gols marcados, né? Só fica na frente do Gabigol e do Bruno Henrique. Gabigol com 18, Bruno Henrique com 17. E é isso, né? Vai ficar por mais tempo. O Flamengo vai parcelar essa compra do jogador. É o primeiro reforço da temporada. Lembrando que o Marcos Braz já vinha falando sobre isso, que os principais reforços seriam o Pedro e o Thiago Maia. 50% já foi, o Thiago Maia operou, está começando na fisioterapia, mas deve ser o próximo passo. Como é que você vê? Fundamental essa permanência do Pedro, né, Paulinha? Muito feliz, uma reverência em homenagem ao nosso queixada. Como é bom ser queixadete, meu amor. Agora com direito à faixinha na testa, 100% Pedro Queixada. Eu sou queixadete de carteirinha, quem acompanha o resenha aqui sabe. Inclusive, falei sobre isso no meu vídeo de opinião hoje, lá no Coluna do Fla Play. Quando acabar o resenha aqui, vocês podem ir lá conferir. Vamos deixar a produção rodar o recadinho dele, aí depois eu falo, pode ser? Fala, nação. Quero dizer a vocês que vou continuar realizando meu sonho. Estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, realizando meu sonho. Obrigado a todos que me apoiaram, que mandaram todo o apoio para mim. E espero poder continuar conquistando muitas coisas aqui no Flamengo, fazendo meus gols e conquistando títulos, que é o mais importante. Um abraço a todos vocês, estou muito feliz e feliz demais por poder continuar vivendo aqui nesse clube. E aí, Paulinha? Ele tá muito feliz, eu tô muito feliz, eu tenho certeza que grande parte da torcida tá muito feliz com a permanência do Pedro. A gente vinha debatendo aqui que se fosse preciso a gente abrir uma vaquinha online, que não seria por falta de dinheiro, que não seria por falta de esforço que a gente deixaria de ter o Pedro. Acho que foi um golaço da diretoria, porque a gente critica quando tem que criticar, mas quando merece ser exaltado, a gente exalta. Foi um golaço conseguir garantir a compra definitiva, né? Um mega reforço, a contratação mais cara da história do Flamengo, né? Superou o Gabi e se tornou a contratação mais cara da história. Mas um cara que chegou mostrando para o que veio, né? Foi só começar a ter as primeiras oportunidades que deslanchou. Para quem veio para ser reserva, né? Virou um titular absoluto para a maioria das pessoas. E aí agora é aquela história, né? O treinador que lute quando tiver todo mundo à disposição para botar essa galera toda para jogar. Mas o que é bem nítido é que o Pedro não pode sair desse time, né? É uma dor de cabeça que todo treinador queria ter. Imagina, você ter os dois melhores atacantes do Brasil no seu time. Que mega dor de cabeça, né? Que dor de cabeça chata para o treinador. Aí a produção colocando na tela os números do Pedro: 39 jogos, 20 gols. É um número absurdo, né? 25 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 3 títulos, né? Carioca, Supercopa e a Recopa. Pois é, um cara que na primeira temporada já chegou e se adaptou muito rápido, não precisa de tanto tempo assim para marcar um gol. Túlio, como é que... Tá aí, Túlio? Aí voltei, a internet deu uma caída aqui. Relaxa. Mas, assim, tava falando que é de suma importância, né, a compra do Pedro. Já a gente vai falar sobre valor, uma contratação que entra para a história do Flamengo. Não é um jogador barato, como a Paula falou, chegou para compor elenco, brigar por vaga e em determinado momento virou titular, pegou seleção, o Gabigol também. São dois jogadores de alto nível.
agora dor de cabeça para o Rogério, mas um grande reforço para o Flamengo, a gente pode falar assim, porque o contrato dele de empréstimo junto à Fiorentina iria se encerrar no fim desse mês, dia 31 de dezembro. Agora são mais 5 anos, até 2025 vai ter reverência aí, o Queixada é atacante do Flamengo. Eu também virei fãzão do Pedro, já casei dois prata, tá? Já casei R$2 lá, um tempão já em algum jogo aí que ele arrebentou, então já comecei a fazer a vaquinha, mas eu acho que foi um golaço aí da direção, Marcos Braz, Bruno Spindel, todos os envolvidos aí, a direção, que conseguiu concretizar não, né? Na verdade, né? Declarar a intenção de compra do Pedro, e o Flamengo só ganha com isso, né? É um cara que eu considero titular, eu já falei aqui que, né, sendo quem for o técnico, tem que dar um jeito dele jogar junto com o Gabigol, junto com os melhores jogadores do elenco. Não à toa, é um jogador, é o artilheiro da equipe na temporada, e um dado interessante, né? E na maioria das partidas ele não foi titular, né? Ele entrou ali no decorrer do segundo tempo e tal, e o cara aí precisa de menos oportunidades que o Gabigol para poder marcar. Então, assim, só reverências ao Pedro. A gente sabe que ele não vai conseguir ficar os 5 anos aqui. Eu acho que é quase impossível, ainda mais sendo convocado para a seleção brasileira e tal. Dificilmente vai conseguir cumprir o contrato. Logo, logo chega uma proposta grande por ele. Mas eu espero que antes disso ele consiga realizar os sonhos de ganhar títulos expressivos pelo Flamengo, né? Então, assim, um sonho que o Vitinho, o sonho de moleque, já conseguiu concretizar. E o Pedro ainda não. Não dá para a gente comparar Supercopa, Recopa ou Campeonato Carioca com Brasileiro, Libertadores, né, Mundial, essa coisa toda. E espero aí que essa caminhada dele dê tudo certo e que já comece com títulos, né? Já comece com Octa, imagina? Seria sensacional. Não, tem que começar, né? A gente está torcendo por isso. É um cara que a gente, desde quando começou, né, a trajetória dele no Flamengo, longe de encerrar o período de empréstimo, a gente já falava, não, o Flamengo precisa contratar, é um cara que deu muito certo. Vou dar um giro no chat aqui, ver o que o pessoal tá falando. Fabiano Moreira falando boa sorte ao Flamengo. A Lohana brincando que o Vitinho já realizou o sonho dele, que ele pode ir. Marcelo Martins falando aqui, será que o Pedro gosta desse apelido Queixada? Caso contrário, não seria correto ficar se referindo ao cara pelo apelido? Não, eu acho que se ele não gostar, aí mesmo tem que chamar. A gente chama ele do jeito que a gente quiser. Ah, porra, paga o bagulho de queixada? Deve, pô, sério. Tá derrubando tudo. Aqui, ó. Será que a diretoria não achou o zagueiro espanhol? JP, você gosta que te chame de morcego? Ah, então não vamos chamar o JP de morcego, não. Quando o cara não gosta, é mesmo que a gente tem que zoar, porra. É assim. Não, era assim, ele gosta, tá vendo? Então, o Pedro também. Pedro, você gosta que te chame de queixada? Sim, pronto. Pedro concorda. Vambora. O Franklin Cabral falando, agora temos o melhor centroavante, o melhor atacante do Brasil. Todo mundo falando. E aqui, deixa eu ver. O Bugmesh falando aqui. Galera da bancada, vocês não acham que falta pontas bem mais agudos? Michael não tem essa massa corporal e nem Pedro Rocha rende. E o Vitinho é sem vontade. A gente vai aproveitar que entrou nesse lance do setor ofensivo. Ali dentro da área a gente está bem servido. Nas pontas tem o Bruno Henrique e tudo mais. Mas no banco, realmente, vocês acham que o Flamengo precisa monitorar o mercado para a próxima temporada? Porque essa contratação não é visando, vai terminar o Campeonato Brasileiro, como o Túlio falou, a gente quer buscar o Octa. É pro Octa e já mirando a próxima temporada, que a gente quer Libertadores, Copa do Brasil, tudo que ficou faltando também esse ano. Paulinha, eu vou começar com você. A gente ficou na expectativa, né? Que ele vai chamar. João, é uma pena que a gente estava debatendo, tipo assim, por exemplo, o Michael, eu não espero muito dele. O Michael é um dos erros da diretoria. O Pedro Rocha é uma pena ser de vidro, né? A gente estava até debatendo ontem, porque ele é um cara que tem bola, tem muita qualidade. É um jogador que coitado, quase ficou mais no DM do que jogando, né? Teve mais tempo no departamento médico do que minutagem. Então, a gente é difícil até avaliar. Eu sempre avalio ele pelo aquele jogo contra o Botafogo, que foi a melhor atuação dele pelo Flamengo, que foi quando ele acabou se lesionando, né? Mas entrou muito bem. Eu também não entendo por que ele não entra
né? Porque ou ele deve treinar. Eu não sei o que acontece aí por trás dos bastidores no que diz respeito ao Pedro Rocha. Ou ele deve treinar muito mal, ou não tem explicação, porque eu não entendo ele perder vaga para o Michael. Não entra na minha cabeça, porque o Michael, para mim, é aquilo ali. O Michael, para mim, tem que ter. Para o Michael render, teria que ser tipo só uma comparação assim, tipo o Arão foi com o Jorge Jesus, que foi o marco da passagem do JJ, né? Assim, que ele conseguiu transformar o Arão. Teria que ser um treinador assim, que lapidasse o Michael para ser o marco da passagem dele. Vamos supor assim, o Ceni lapidou o Michael é o marco da passagem do Rogério Ceni. Porque eu não vejo como fugir muito daquilo ali. Eu acho que ele se destacou muito como no campeonato passado, né? Que ele foi. Porque o time jogava em função dele. Quando você tem um time que tem várias estrelas, ele é aquilo ali. Eu acho que ele não tem. A não ser que ele seja muito lapidado, né? Ele teria que ser um trabalho muito específico. Ele não tem. Eu não vejo ele com muito mais do que aquilo ali para oferecer. É aquilo ali. E eu não sei por que. O Pedro Rocha, por exemplo, eu acho que tem muito mais qualidade. Eu acho que é um patamar totalmente diferente do Michael. Não entendo por que eles quase também não têm oportunidade. Agora que já se recuperou de lesão, ele praticamente não entra. Então, a gente tem que entender o que acontece por trás. Eu acho que o Flamengo precisa primeiro renegociar. Tipo assim, a gente tem que negociar os que não deram certo. Eu acho que o primeiro passo é por aí. Porque não adianta a gente pensar em contratação, não adianta a gente pensar lá na frente. Se a gente tem peças aqui que gastam, né? É um gasto na folha salarial, é um gasto para o clube. Então, a gente precisa fazer esse dinheiro girar. Então, a gente precisa tentar negociar esses atletas, né? Fulano não deu certo, vou negociar, para aí poder trazer peças novas. Não adianta a gente se entupir de atacante e ficar com mais buracos nas outras posições que a gente também sabe que são precárias, entendeu? Então, a gente precisa ver como que vai ficar em relação ao Diego Alves. Vai renovar? Não vai renovar? Se não for renovar, já tem que ir para o mercado. Como que a gente vai fazer com a zaga? A gente vai negociar os caras que não deram certo? A gente vai bancar eles e não vai trazer ninguém? Então, a gente precisa... Isso tudo gira em torno de um planejamento. É o que a gente sempre fala aqui. O Flamengo precisa ter um planejamento. E aí já tem que pensar, é o que eu venho batendo nessa tecla. Já tem que pensar na próxima temporada. Porque a gente fala, né? Quando você fala de próxima temporada, parece que tá longe, mas é um futuro bem próximo, né? Não é um futuro tão distante assim. Com esse calendário atípico, a gente encerra uma temporada e no mês seguinte já inicia outra, né? Finalzinho de fevereiro, comecinho de março já inicia a temporada 2021. Então, o Flamengo precisa se planejar, mas eu acho que primeiro tem que ver o que vai fazer com as peças que tem. Tipo assim, o Michael da vida, você vai tentar negociar, você vai lapidar. O Pedro Rocha você vai deixar embora. O Pedro Rocha indo embora, eu trago alguém para o lugar. Eu vou negociar o Vitinho. Você está negociando o Lincoln. E aí aí o Muniz vai ficar no lugar, a gente vai trazer alguém. Então, tudo isso passa por um planejamento de como a gente vai agir primeiro com as peças que a gente tem. Eu acho que é muito por aí. Não sei o que o Túlio pensa em relação a isso, mas eu acho que tudo passa por primeiro avaliar o elenco que eu tenho, resolver o que eu vou fazer com as peças, quem eu vou negociar, para aí sim eu poder pensar em trazer gente, né? Porque a gente está num ano atípico, teve queda de arrecadação, folha salarial, a galera ganha muito alto. Então, assim, tudo isso precisa ser colocado na balança.